Oi, pessoal, eu sou a Gláucia. Hoje a gente está aqui para estudar um pouquinho sobre matrizes. Esse assunto está no seu livro 2, na página 96. Vai cair na sua prova 6. Então é bem bacana a gente estudar. Eu fiz um recorte do livro de vocês e a gente vai ler junto um pouquinho para conversar sobre as primeiras ideias, ok? Vai acompanhando aí no seu livro e no vídeo e vamos ler o texto junto. Introdução. Há diversas situações do dia a dia, principalmente em atividades profissionais, nas quais é preciso organizar dados por meio de tabelas ou quadros. As tabelas você já deve conhecer bem, pois apareceram desde quando estudavam as tabuadas. Aliás, gente, a tabuada é um exemplo excelente de matriz, tá? Além disto, elas estão presentes diariamente em jornais e vários outros lugares, como postos de pagamento de pedágio na estrada. Então, quem é que nunca viu uma placa como essa na estrada, né? Isso aqui é um exemplo de matriz. São dados organizados em tabela. Continuando o texto, a organização de dados em tabelas numéricas interessou aos matemáticos que desenvolveram teorias para resolver problemas que envolvem muitas variáveis. Isso ocorre hoje em dia, por exemplo, nas empresas, que têm que controlar todos os itens que compõem o custo de determinada mercadoria, ou folha de pagamento, que tem centenas de trabalhadores, entre outros exemplos aí que a gente pode dar de matriz. Quem nunca fez uma fezinha, nunca jogou na loto, por exemplo, é um exemplo de matriz, são números organizados em tabelas, certo? Muito bem. Vamos começar falando do que você já sabe. Provavelmente você já viu algumas tabelas numéricas e sabe como interpretá-las e utilizá-las em situações do cotidiano. Pensa numa dessas tabelas que você já viu por aí na feira, no supermercado, né? O que os números nessa tabela queriam dizer? Então, assim, pode ter essa informação de preço, de localização. As tabelas, a gente consegue ler, faz uma leitura, né? Elas querem dizer alguma coisa para a gente. Então, vamos pegar esse exemplo prático aqui, que o livro colocou para a gente, de um gaveteiro, né? Então, ele mostrou aí duas notas, uma de R$100 e uma de R$50, dentro de um gaveteiro. E como é que eu faria para dizer para uma pessoa qual a localização exata da nota aqui de R$100, né, dentro do gaveteiro? Então, o gaveteiro está formando para mim uma tabela, uma matriz, que tem 5 linhas. As linhas são assim, ó, no sentido da linha do caderno de vocês, na horizontal, tá vendo? E tem 6 colunas. As colunas são no sentido vertical, isso daqui, ó, tá vendo? Então, se eu tiver que identificar aonde está, para falar para uma pessoa, vai lá na determinada posição e pega a nota de 100. Como é que eu identifico? Eu começo olhando a linha e depois a coluna. Então, primeiro eu me refiro à linha, depois eu me refiro à coluna. Então, se eu quiser dar um nome para uma matriz, eu sempre uso uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Vamos chamar essa matriz aqui de A, tá? O elemento eu sempre coloco com a mesma letra aqui da matriz, só que em letra minúscula. O elemento, então, eu chamo de A minúsculo. Esse númerozinho pequeno que vem indicado aqui, ó, ele indica para mim a posição em que se encontra a nota. Se você tem que se referir primeiro à linha e depois à coluna, então esta nota se encontra na segunda linha, na quinta coluna. Então, aparecem os numerozinhos embaixo. Não é 25 que eu leio, é A25.
linha 2, coluna 5, certo? E a nota de 50, como é que vai ficar a nota de 50? Olha, se você começa falando das linhas, você já vai perceber que ela está na quarta linha. E se depois você tem que se referir à coluna, você vai perceber que ela está na segunda coluna. Então, a gente fala que ela está na linha 4, coluna 2, ok? Isso aqui ajuda, então, a gente, quando a gente está com uma tabela numérica, a localizar os elementos. Então, não se esquece, nome de matriz é com a letra do nosso alfabeto, só que maiúscula, e o elemento daquela matriz é a mesma letra, minúscula, e do lado vem um númerozinho que indica em que linha e que coluna que aquele elemento se encontra, tá? Com essas primeiras informações, a gente vai começar a conversar agora quando aparecer os números para a gente trabalhar com essas tabelas. Então, vamos ver. Dá uma olhada. É assim que vai aparecer para a gente. Não vai aparecer com nota de dinheiro, com tabela de pedágio, nada disso. Vai aparecer com números. A gente vai aprender a brincar com isso daqui, identificar cada elemento dentro da matriz. Então, vamos ler o texto. Ó. A matriz a seguir tem 2 linhas e 3 colunas. Disse que ela é uma matriz 2 por 3. Então, primeiro eu me refiro à linha, depois à coluna. Pode ver que olhando de assim, ó, ela tem 2 linhas. Olhando de assim, ela tem 1, 2, 3 colunas. Então, o tipo dela, que geralmente vem indicado aqui embaixo, tá? O tipo desta daqui é 2 por 3. Quando eu leio isso, eu tenho que entender que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Confira que são os índices, que é os numerozinhos subscritos ao lado da letra, que indicam a posição ou o endereço de cada casa com seu respectivo valor numérico. Por exemplo, A23. O que quer dizer A23? Não é A23 que é para você ler, é A23. O elemento tem que estar, então, na linha 2, coluna 3. Aí eu vou lá procurar linha 2, coluna 3. Olha quem está lá. É o 5. Então, esses numerozinhos pequenininhos aqui do lado está indicando em que linha e que coluna o elemento se encontra. Isso ajuda muito. Sem entender isso, vai ficar difícil a gente trabalhar com matriz, certo? Vamos ver a matriz B. Dá uma olhada na matriz B. Ela também tem 2 linhas e 3 colunas. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Certo? Então, ela também é do tipo 2 por 3. Ela tem os números meio feinhos, né? Não é bonitinho igual esses daqui. Tem raiz, tem fração, tem número decimal, não importa. São números organizados dentro de uma tabela. Agora, aprender a identificar números dentro de uma tabela é muito importante. Então, olha só o que eu vou mostrar para vocês. A11 significa o elemento que está na linha 1, coluna 1. Olhando lá na minha tabela é o 2, por isso que eu pus o 2. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Olha lá, primeira linha, segunda coluna, é o 0. E assim por diante. O elemento que está na primeira linha, terceira coluna, é o menos 1. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o 7. Percebe que eu não leio 21, 22, 23, eu leio segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, ok? Mesma coisa com a matriz B, ó. Não importa que os números são meio feinhos, raiz, fração, não importa. Olha só, quem é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? 100. Primeira linha, segunda coluna, 1. Primeira linha, terceira coluna, menos 1. E assim por diante com todos os elementos. Sabendo identificar um elemento dentro de uma matriz, olha, fica fácil brincar com isso aqui, tá bom? Bom, aí você vai dando sequência lá no seu livro
e já aparece uma atividade, atividade 1, primeiro exercício, pede para você fazer a leitura aí das matrizes, para você ver se entendeu isso que a gente conversou até agora. Então, o primeiro diz assim, na matriz A, indique os valores numéricos dos elementos. Aí eu venho aqui e pergunto, ó, eu dou a matriz A, essa daqui, e pergunto, quem é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna? Ó, eu vou lá na primeira linha, são esses caras aqui. Mas não me interessa todos, eu quero quem é que está na terceira coluna. Terceira coluna é esse cara aqui, ó. O que eu tenho que fazer então no exercício? Vim aqui responder ao 0, só isso. Quem é que está na segunda linha, primeira coluna? Segunda linha, primeira coluna, olha lá quem é. É o 11. Primeira linha, primeira coluna, é o primeiro carinha aqui, ó. É o menos 5. Linha 2, coluna 2. Olha quem é? O menos 3. Pronto, respondido o exercício. Não tem nada de difícil nisso, é só aprender a localizar os números dentro da tabela, ok? O segundo também é a mesma coisa. Determine os valores dos elementos da matriz B e escreva de modo simplificado. Então, aqui apareceu continha, mas não tem problema. Ó, tudo isso que está escrito aqui é o primeiro elemento. É quem está na linha 1, coluna 1. É que tem continha para fazer. Ora, mas é muito fácil, porque veja bem, 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Indica esse 2zinho pequenininho aí, indica que o 3 está se repetindo em 2 vezes em forma de multiplicação. Então, é 3 vezes 2, 3 vezes 3, desculpa, e aqui é 2 vezes 2 e vezes 2. Vamos fazer a continha? 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 9 menos 8 é 1. Então, aqui está escrito o número 1. De outra forma, eu calculei e descobri que é 1. A mesma coisa o próximo, ó. Quem é que está na linha 1, coluna 2? Esse cara aqui, 2 vezes a raiz de 49. Bom, raiz de 49 a gente sabe que é 7, não é? E 2 vezes 7 é 14. Pronto, respondi mais um. Eu não vou fazer todo o exercício, mas se você virar sua página aí, você vai ver que tem mais esses dois para fazer. Veja se você consegue, se ficou com dúvida, consulta seu professor do CEJA. Se ainda restou dúvida, procura sempre o professor, ok? Outra coisa que eu quero comentar é aqui, ó. Esse númerozinho que às vezes aparece indicado aqui, ó, é o número de linhas e de colunas. O primeiro se refere à linha e o segundo à coluna. Esse aqui é o tipo da matriz, certo? Isso às vezes é perguntado em prova. Qual o tipo da matriz? Eu dou uma matriz como essa e pergunto qual o tipo dela. Você tem que saber ler que ela tem 2 linhas e 3 colunas e essa é a indicação que a gente faz. Questão de prova, hein, pessoal? Presta atenção. Muito bem. Agora a gente já sabe localizar elemento dentro de matriz, a gente vai responder essa atividade que estava lá no seu roteiro para você fazer. Aqui a gente vai começar a somar, subtrair matrizes, né? Como é que eu faço isso? Tem esse exercício aí que deu 2 matrizes, A e a B, e falou que a matriz C é a soma das duas. E quer que você responda se é verdadeiro ou falso essas afirmações que estão feitas aqui. Então, vamos ver uma por uma. A letra A fala que todos os elementos da matriz C são positivos. Bom, se a matriz C é encontrada somando as duas, como é que eu somo duas matrizes, hein? Como é que eu faço essa conta? Ó, eu somo fazendo elemento com outro elemento que está na mesma posição. Esse menos 2 aqui não é o A1, 1? É o primeiro elemento que está na linha 1, coluna 1. Eu só posso juntar com o cara que está lá do outro lado na mesma posição. Esse aqui é o B11, tá certo? Eu junto os dois e assim vou fazendo com cada um deles. Eu vou fazer com esse, com todos os outros. Junto elemento, que o elemento está na mesma posição. Então, vamos ver se essa afirmação é verdadeira? Todos os elementos da matriz C vão ser positivos? Vamos fazer a primeira conta, ó.
Menos 2 com 3, a hora que eu juntar, eu consigo 1. É positivo, até aí tudo bem. Quando eu faço o 5 com menos 7, a hora que eu estou juntando isso aqui vai dar menos 2, né? Eu tenho 5, mas gastei 7, então eu fiquei devendo 2. Aí de cara já quebrou a minha afirmação. Eu não vou nem continuar juntando esse monte de número aí, porque de cara eu já sei que essa afirmação aqui não é verdadeira, porque vai ter um elemento lá, ó, que é negativo. Então eu já vou ali e já coloco um F de falso. E já passo para a próxima afirmação, que diz que o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, somado com o outro na mesma posição, está dando 0. De quem que eu estou falando? Eu estou falando desses dois aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. A hora que eu juntar isso daí, está dando 0. É verdade? Olha, vamos escrever, ó. A hora que eu junto os 9 com menos 5, vai dar 0? Não, vai dar 4. Bom, se deu 4, essa afirmação aqui é falsa, não é? Por quê? Está dizendo que dá 0, então, mais uma afirmação falsa. E vamos seguindo para a terceira. O elemento está na segunda linha, segunda coluna da primeira matriz, juntando com o outro que está na mesma posição, tem que dar um número maior que 0. Vamos ver se é verdade? Estou falando desses dois, ó. Né? A22 com B22. A hora que eu juntar isso, vai dar 0? Olha lá, vai dar 0, né? Mas aqui está afirmando que dá maior que 0. Não, então também é falso. Não é verdade? Isso não deu maior que 0. Deu exatamente 0. Vamos ver a próxima afirmação? A31 juntando com B31 vai dar 0. Bom, se você pegar o A31 e o B31 da outra, olha lá, a hora que eu junto, vai dar 0. Agora sim é verdadeiro. Muito bem, eu vou lá e coloco um V de verdadeiro. A última afirmação fala que a soma do A21 com o B21 dá menor que 0. Vamos ver se é verdade? Olha lá, vamos pegar os elementos na mesma posição. Esse juntando com esse. Vai dar menos 1. Menos 1 é um número menor do que 0. Então, tá certo também. Também é verdadeiro. Ok? Pronto, fizemos o exercício. Difícil? Bom, tem mais exercício no seu livro desse tipo aí para você treinar. Então, agora, segue o seu roteiro aí. Tem também atividade sobre multiplicação de matriz por um número, né? Então, a gente tem aqui um exemplo do livro de vocês, onde eu apresento duas matrizes e peço para calcular o dobro da A, o triplo da B, né? 2 vezes a A, está escrito aqui, ó, e 3 vezes a B. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, dobrar o valor da A, né? A A está aqui, eu vou dobrar. Como é que eu multiplico um número por uma matriz? Olha, é só você pegar o número aqui de fora e multiplicar por cada elemento lá dentro da matriz. O 2 vezes 3, o 2 vezes 0, o 2 vezes 5, depois o 2 vezes 2, e assim por diante. E olha como é que vai ficar. Ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 6, 12. Muito fácil. Respeitando sempre regra de sinal de multiplicação, tá? Se aparecer número negativo. Vamos ver a letra B, como é que vai ficar? Eu tenho que multiplicar 3 vezes essa matriz aqui, ó. Então, olha lá, tá indicado aqui o que é para fazer, né? Eu já sei que eu tenho que fazer 3 vezes 5, 3 vezes 2, 3 vezes 0, 3 vezes 2, 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Basta você distribuir esse 3 em todo mundo lá. Olha o resultado, vai dar essa matriz aqui. Então, o triplo desta é esta. Dúvida? Qualquer dúvida, procure o seu professor do CIEJA, ele vai te ajudar. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte lá no nosso canal, que a gente fica contente de saber que está conseguindo te ajudar.
Até a próxima!